Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com o seu professor Heber Barbosa. Neste momento, nós estamos dando continuidade ao estudo das ligações químicas. Todavia, desta vez, estamos na primeira parte do nosso estudo acerca das propriedades e características dos compostos covalentes. Sendo assim, eu convido a você, estudante de Química, a iniciarmos nosso estudo da seguinte maneira. As substâncias são classificadas como covalentes quando há baixa diferença da eletronegatividade entre todos os seus átomos. Ora, conforme anunciado, esse vídeo trata do estudo das substâncias covalentes. E de início é fundamental entender que a formação da ligação covalente, a formação da estrutura covalente se dá quando os átomos combinados têm baixa diferença no valor de sua eletronegatividade. E além disso, todos os seus átomos estão combinados por compartilhamento de pares eletrônicos. Nós vamos nessa aula reforçar o conhecimento acerca do compartilhamento de pares eletrônicos. Lembrando que aqui você tem uma diferença entre a ligação iônica e a ligação covalente, porque a ligação iônica é uma transferência de elétrons e a ligação covalente é um compartilhamento de pares eletrônicos. Para entendermos melhor esse compartilhamento de pares eletrônicos, nós vamos aqui analisar a combinação entre átomos de hidrogênio e átomos de carbono, onde nós temos uma pequena diferença de eletronegatividade entre os átomos de carbono e hidrogênio. Sendo assim, eu trago para você aqui o átomo de carbono, um elemento do grupo 14, antigamente chamado grupo 4A. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Cada hidrogênio tem apenas um elétron na camada de valência. E nós veremos aqui nessa animação que esses elétrons, eles sofrem uma atração. Observe, a atração entre elétrons, chamados de elétrons desemparelhados. Por que, professor, eles são chamados de elétrons desemparelhados? Porque são elétrons que encontram sem o seu par, a eles combinados. Elétrons que estão sozinhos, elétrons sem par, elétrons desemparelhados. Então o hidrogênio tem um elétron desemparelhado, o carbono tem 1, 2, 3, 4 elétrons desemparelhados. Acontece, estudante, que elétron tem tendência a formar par com outro elétron. Os elétrons têm tendência a se emparelhar, formar pares. É o que você observa nessa animação, onde os elétrons desemparelhados se atraem formando pares eletrônicos. Pois bem, estudante, esse compartilhamento de elétrons entre átomos que têm diferença pequena de eletronegatividade é a chamada ligação covalente. A ligação covalente ela é formada entre A metal com A metal com hidrogênio, que são os casos típicos, porque um ametal com outro ametal, ou ametal com hidrogênio, esses átomos combinados têm uma pequena diferença de eletronegatividade entre si. Ligação covalente e compartilhamento de elétrons entre os átomos. É importante lembrar que também ocorrem raros casos de ligação covalente entre metal e ametal, desde que haja uma pequena diferença no valor da eletronegatividade desses átomos. A ligação covalente, conforme já comentamos, é o compartilhamento de um par eletrônico. Na ligação covalente é importante entender que nenhum átomo perde elétron, nenhum ganha. Okay? Eles unem os seus elétrons. Na ligação covalente não há formação de íons. Formação de íons, você viu no vídeo anterior, é quando há a formação da ligação iônica. No composto iônico, nós temos os átomos se combinando com transferência de elétrons.
Na ligação covalente, nenhum átomo perde nem ganha elétrons. Não há formação de íons na ligação covalente. Ainda chamamos a atenção que essa estrutura formada quando os átomos se unem por ligação covalente, essa estrutura é chamada molécula. Molécula é a estrutura química formada unicamente por ligações covalentes. Veremos em outro vídeo que existem substâncias que têm ligações covalentes, mas que não são moléculas. Mas isso vamos deixar para um outro vídeo. Aqui nós temos a formação da molécula e é importante lembrar que molécula é aquela estrutura onde só existem átomos combinados por ligação covalente. Chamamos ainda a sua atenção, molécula, estrutura formada por ametal mais ametal mais hidrogênio. Vimos também que tem o caso possível de metal com ametal, não será focado aqui muito nessa aula. E essa estrutura é chamada molécula. Eu chamo a sua atenção a esse tracinho aqui, olhe bem meu mouse, esse tracinho entre o carbono e hidrogênio, onde esse tracinho é uma simbologia para a ligação covalente. Esse tracinho está indicando a presença de um par eletrônico. Par eletrônico esse que pertence ao carbono, par eletrônico esse que também pertence ao hidrogênio. Esse tracinho é um par de elétrons compartilhado entre dois átomos. Aqui nós temos aquela mesma molécula numa visão tridimensional. Aqui no centro você tem um átomo de carbono e você tem os átomos de hidrogênio. Essa é a molécula do metano. Metano é um gás importantíssimo. Metano, um gás formado na decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Metano também produzido nos poços de petróleo. Metano esse que é o principal componente do GNV, gás natural veicular. Mas o que importa aqui é que essa estrutura é a chamada molécula, no caso particular, a molécula do gás metano. Moléculas. Moléculas são as unidades estruturais dos chamados compostos covalentes moleculares. Professor, compostos covalentes moleculares, porque nós veremos em outro vídeo que existem compostos covalentes que não formam moléculas, mas nós temos compostos covalentes que formam moléculas. É bom lembrar que o composto covalente forma moléculas quando esse composto covalente tem um número determinado de átomos formando a estrutura. Veremos futuramente que existem compostos covalentes onde a quantidade de átomos não é determinada, não é fixa. Pode ser uma quantidade de átomos cada vez maior. Quando átomos se ligam de forma infinitesimal, quando átomos se ligam com ligações covalentes, numa quantidade que pode ser cada vez maior, tendendo ao infinito, então aquela estrutura não será chamada molécula. Na molécula, nós temos os átomos combinados por ligação covalente, mas há uma quantidade determinada, fixa, limitada de átomos combinados. Então, moléculas são as unidades estruturais dos compostos covalentes moleculares. Todavia, estudante, para que possamos identificar uma substância covalente, é fundamental conhecermos os elementos químicos presentes nesses compostos covalentes. Lembrando que os compostos covalentes, em sua grande maioria, são formados por ametais e hidrogênio, mas também temos metais combinados com ametais, gerando compostos covalentes, e precisamos conhecer esses elementos. Então eu trago para você aqui, na linguagem antiga, grupo 3A, 4A, 5A, 6A e 7A, formado por ametais. Lembrando que o grupo 3A é hoje chamado grupo 13, 14, 15, grupo 6A, grupo 16, 7A, grupo 17. E vamos ver quais são os ametais. Nós temos aqui o boro, carbono, silício, nitrogênio, fósforo, arsênio, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio,
Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Eu coloquei aqui o astato, mas você não vai encontrar questões de química que falem em astato. O astato é um elemento químico artificial. Não é? Poucas pessoas no mundo, no planeta, já tiveram a possibilidade de entrar em contato, de ver o astato. Ok? Mas são esses elementos que se combinam entre si, são poucos elementos, perceba, para gerar as substâncias covalentes. Na verdade, temos outros elementos ainda. É bom lembrar que esses ametais, eles são muito eletronegativos. Todos eles são eletronegativos. Eles ganham elétrons originando ânions. Ametais formam ânions. Ora, ametais, se todos têm tendência de ganhar elétrons, se todos são eletronegativos, então existe uma baixa diferença de eletronegatividade quando esses átomos se combinam, quando eles se ligam. Essa é a razão pela qual se combinam por meio da ligação covalente. Ametais entre si, todos são eletronegativos, há uma baixa diferença entre suas eletronegatividades. Isso proporciona a caracterização da ligação covalente. Eu trago ainda para você alguns outros elementos que participam das ligações covalentes, como o berílio. Há uma substância de fórmula BeH2, berílio com hidrogênio, que é uma união com ligação covalente. Eu posso citar para você aqui o caso do alumínio com cloro, a LCl3, alumínio com cloro, também nós teremos ligação covalente. Mas escute, em sua grande maioria, a ligação covalente acontece entre os ametais, muito embora eu tenha mostrado a você aqui berílio, alumínio, que são metais, mas que é apenas para que você entenda que geralmente a ligação covalente ocorre entre ametais, mas podemos encontrar sim exceções a essa regra. A ligação covalente, não esqueça, ametal com metal, que é um caso raríssimo. Em sua grande maioria, ligação covalente ametal com ametal, ou também ametal com hidrogênio, lembrando do pequeno detalhe: ametal com metal acontece desde que exista baixa diferença de eletronegatividade. Eu já citei aqui o exemplo do berílio com hidrogênio, do alumínio com cloro, como sendo alguns possíveis exemplos. Vamos então aqui falar sobre substâncias de caráter covalente. São formadas por estruturas eletricamente neutras, nas quais todos os átomos estão combinados apenas por ligações químicas de caráter covalente. Escute, numa substância de caráter covalente, todos os átomos se combinam por ligação covalente. Por exemplo, se você tem um HCN, que é o chamado ácido cianídrico, é uma substância gasosa, venenosa, que inclusive foi usada por Hitler. Eu não gosto muito de falar sobre isso. Na Segunda Guerra Mundial, nas câmaras de gás, o HCN, nós temos H combinado com C, ligação covalente, C combinado com N, ligação covalente. O HCN, o ácido cianídrico, é uma substância covalente, primeiro, porque possui todos os seus átomos combinados unicamente por ligações químicas de caráter covalente, e é uma substância covalente porque é uma estrutura eletricamente neutra, na qual seus átomos são combinados apenas por ligações químicas de caráter covalente. Escute, as substâncias covalentes são estruturas eletricamente neutras. As estruturas, os compostos covalentes não são íons, os compostos covalentes são eletricamente neutros. Então, essa estrutura HCN é uma substância covalente porque seus átomos estão combinados por ligação covalente e é uma estrutura eletricamente neutra. Agora eu trago para você aqui o KCN, o chamado cianeto. CN é chamado cianeto, CN, cianeto, K, potássio, cianeto de potássio, por muitos conhecido como cianureto de potássio, que forma algumas pastilhas venenosas, ok? Já ouvi falar que o exército de Hitler, muitos generais, oficiais, eles traziam consigo pastilhas de cianureto, para ingerir e não acontecer uma prisão com esse soldado, esse general, esse oficial vivo, para que não fossem torturados e revelassem segredos
não é, do exército alemão, o KCN, cianeto de potássio, ou cianureto de potássio, composto venenoso, um sal venenoso. Você tem aqui K combinado com C, ligação iônica. C combinado com N, ligação covalente. Então, não é substância covalente. Professor, mas C com N faz ligação covalente. Mas esse composto químico não é covalente porque apresenta átomos que não estão combinados por ligação química de caráter covalente. Mas, professor, só porque apareceu uma ligação iônica do K com o C, isso mesmo. Só por causa disso. Se aparecer pelo menos uma ligação iônica, aquela estrutura não pode ser chamada de estrutura covalente, não, gente. A estrutura covalente só tem ligações covalentes. Então, dentro desse composto químico, você tem C com N, formando ligação covalente, mas tem o C com o K, formando ligação iônica. Isso não permite que esse composto químico seja chamado de composto covalente. Então, toda substância cujas unidades estruturais, né, as unidades apresentam pelo menos uma ligação iônica. Basta aparecer uma ligação iônica na estrutura, que aquela estrutura pertence à substância iônica. Isso mesmo, substância iônica. Dentro dela pode ter várias ligações covalentes. Mas se uma ligação química for iônica, toda estrutura já é chamada de estrutura iônica, substância iônica. Chamo aqui a sua atenção que o KCN, mais uma vez, não é substância covalente, é uma substância química de caráter iônico, porque apresenta pelo menos uma ligação química de caráter iônico. Aluno, essa imagem é importantíssima. Substância de caráter iônico apresenta ao menos uma de ligações, né, químicas com caráter iônico. Avançando no nosso estudo, nós veremos agora exemplos de compostos covalentes. Eu trago para você aqui o açúcar, a sacarose, C12H22O11. Você sabe que a sacarose é apenas uma substância da classe dos açúcares. C12H22O11 é uma substância covalente? Vejamos, o carbono é ametal, oxigênio ametal, com hidrogênio. Ametal combinado com hidrogênio, todas as ligações químicas aqui são covalentes. Então, é uma substância covalente. A substância sacarose é constituída por um conjunto de moléculas, diferenciando dos compostos iônicos, que são os aglomerados de íons, retículos cristalinos. Quando você tem a substância química formada por ametal e hidrogênio, substância covalente, ou seja, são uma grande quantidade de moléculas formando a substância covalente. Trago ainda para você uma imagem não muito feliz. O petróleo e todos os seus derivados são substâncias covalentes. Isso acontece porque o petróleo é formado por hidrocarbonetos. Inclusive aqui o nome petróleo ficou um pouco fora da imagem do nosso vídeo, mas o que importa é você perceber que petróleo, né, as suas moléculas são formadas por átomos de carbono e hidrogênio, ametal com hidrogênio, hidrocarbonetos são compostos covalentes, petróleo e seus derivados, compostos covalentes. Muitos compostos covalentes são líquidos. A própria água em si, a água H2O, hidrogênio combinado com a metal, a água é um composto covalente. Então, nós podemos ter compostos covalentes no estado líquido. Já os compostos iônicos, não. Na temperatura ambiente, 25 graus Celsius, todo iônico é sólido. Agora, composto covalente ele pode ser líquido, como a água. O composto covalente também pode ser gasoso. Isso não acontece com o composto iônico. Todo composto iônico é sólido, mas os covalentes podem ser líquidos, como vimos a água. Os compostos covalentes podem ser gasosos, como, por exemplo, o ar atmosférico, onde nós temos nitrogênio, o principal componente do ar, o oxigênio, o segundo mais importante componente do ar, né? São estruturas formadas por ametais, são compostos covalentes.
O gás carbônico, CO2, que também é formado por carbono a metal, combinado com oxigênio, que é a metal, que é o terceiro gás mais abundante na atmosfera. Todos são compostos covalentes. Então, observe, compostos covalentes podem ser líquidos, compostos covalentes podem ser gasosos, e o açúcar que nós vimos aqui é um composto covalente sólido. É importante que você anote isso em seu caderno, estudante. Compostos covalentes podem ser sólidos. O açúcar, a sacarose é um exemplo. Compostos covalentes podem ser líquidos, como vimos a água. E compostos covalentes podem ser gasosos, como os componentes do ar atmosférico, N2, O2, CO2. Diferenciando dos compostos iônicos, onde todos eles são sólidos de alto ponto de fusão. Cuidado com as generalizações. Esse item é importantíssimo, porque é muito comum ocorrer falhas nas avaliações de química, porque o aluno acha que todo composto basta ter a metal, com a metal já é covalente, e não é bem assim não. Cuidado com as generalizações. Chamo sua atenção. Existem estruturas químicas constituídas apenas por ametais e ou hidrogênio, mas que não são enquadradas como covalentes. Espera aí, professor. Quer dizer que eu posso encontrar estruturas formadas por ametal com ametal apenas e não ser estrutura covalente? Pode sim, estudante. Observe aqui, NH4 mais amônio. Esse mais aqui indica que essa estrutura é um cátion. Esse mais aqui está indicando que o amônio não é eletricamente neutro. Então, observe, átomo de N, que é a metal combinado com hidrogênio, é ligação covalente. Então, dentro do NH4, nós só temos ligações covalentes. Mas o amônio é estrutura iônico porque não é eletricamente neutra. Aqui é um cátion. Cátion não é chamado de substância covalente. O cátion é iônico, aliás, o cátion é o próprio íon. Aqui nós temos NO3 menos nitrato. Inclusive, aluno, é importante que você conheça amônio, NH4 mais é um cátion, nitrato, NO3 menos, um átomo de N, 3 átomos de oxigênio. Mas, professor, o nitrato tem átomos de nitrogênio ametal, combinado com átomos de oxigênio, que também é ametal. Ametal com ametal, ligação covalente. Aqui dentro do nitrato só tem ligação covalente, mas nitrato não é estrutura covalente, não é. Porque não é eletricamente neutra. Perceba que o nitrato é ânion. Então, cuidado. Aqui nós temos cátion e ânion. Estruturas formadas por ligações covalentes em seu interior. Mas amônio, nitrato, são íons. Então, isso aqui não pode ser chamado de estrutura covalente. Compostos covalentes não podem. Todos os átomos estão combinados por ligações covalentes. No amônio. No nitrato, todos os átomos estão combinados por ligações covalentes, mas não são estruturas químicas covalentes, são estruturas químicas iônicas. Aliás, são cátion e ânion. Essas espécies químicas não são consideradas covalentes, já falamos sobre isso, porque mesmo apresentando todas as ligações químicas com caráter covalente, não são, todavia, espécies químicas com estruturas eletricamente neutras. Nós comentamos anteriormente que a estrutura é chamada covalente, o composto é covalente quando ele tem átomos ligados por ligações covalentes e sua estrutura é eletricamente neutra. E aqui a estrutura não é eletricamente neutra, então essas estruturas não são covalentes, são estruturas iônicas. Ambos são estruturas de caráter iônico. Isso é um pequeno detalhe que pouco a pouco o aluno lembra dessa informação muito específica. É lógico afirmar, é lógico, inclusive essa afirmativa que eu trago aqui é muito assim lógica, mas eu quero chamar atenção a essa ideia. Íons são estruturas iônicas, não faz sentido dizer que isso aqui são estruturas covalentes. Isso significa dizer que os sais de amônio não são covalentes, ok? Amônio NH4. Sais de amônio, teve amônio, não é estrutura covalente, mesmo sendo formado apenas por ametais e hidrogênio, ok? Então, amônio e seus sais são estruturas iônicas, é o que traz essa pequena mensagem aqui.
NH4NO3 é um sal importantíssimo. O NH4NO3 é um nitrato de amônio. Esse nitrato de amônio, inclusive, recentemente, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, ele foi envolvido num grande acidente. Inclusive, eu deveria anexar a essa videoaula um vídeo falando sobre nitrato de amônio. O sal nitrato de amônio não é covalente. Inclusive, isso aqui engana muito o aluno na prova. Sabe por que isso aqui engana muito o aluno na prova? Porque você vê N a metal, oxigênio a metal, combinado com hidrogênio. Então, de forma generalizada, o que é que se diz? A metal com hidrogênio, o composto é covalente. E aqui você tem uma substância formada por ametal, ou ametais e hidrogênio, e não é covalente. Esse é um composto iônico, porque nós vimos que NH4 é um cátion, NH4+. Nós vimos que o NO3 é um ânion, NO3-. Então, essa estrutura é formada pela combinação de um cátion atraído por um ânion. Atrações entre íons são compostos iônicos. Esse composto sal nitrato de amônio, ele é composto iônico. Eu chamo a atenção, cuidado, porque quando você tem essa imagem aqui, NH4NO3, a metais com hidrogênio, há uma tendência de achar que é composto covalente, mas não é. Não é, porque nós temos aqui, na verdade, a combinação do cátion amônio com ânion nitrato. Isso aqui é composto iônico. Inclusive, sais são compostos iônicos. Cuidado mais uma vez com as generalizações, eu chamo a atenção. Cuidado com generalizações. Existem estruturas químicas constituídas por combinações entre metais e ametais, mas que são enquadradas como covalentes. Interessante, porque metal com ametal, o normal é chamado de composto iônico. Mas tem caso de metal com ametal que é composto covalente. Já falamos sobre isso nesse vídeo. Isso ocorre quando há uma pequena diferença de eletronegatividade entre o metal e o ametal que estão sendo combinados. Um exemplo clássico disso eu comentei no começo desta aula, o AlCl3, alumínio metal, cloro ametal. Entre esses átomos há uma baixa diferença de eletronegatividade. Então não há uma transferência de elétrons do metal para o ametal. Alumínio com cloro, eles compartilham pares eletrônicos. É um caso raro, ok? Então há ligação covalente. Então cuidado com as generalizações. Chegamos então, aluno, ao momento de exercitar. Outra coisa, por que, professor, exercitar? Porque você percebeu que esse vídeo foi gravado usando slides, certo? E esses slides estão anexados. Aí na descrição do vídeo tem um link para esses slides do Google Apresentações, Google Slides. E após essa tela que aparece aqui no seu vídeo, aparecem várias outras telas com exercícios acerca desse tema, exercícios gabaritados. É bom lembrar também que você vai encontrar um outro link que dá acesso a um PDF que você pode baixar, imprimir ou não, com questões gabaritadas, questões de Enem, questões de vestibulares sobre esse assunto. Hora de exercitar. Você exercita tomando por base a teoria aqui estudada. Sendo assim, amados alunos e alunas, estudantes de Química, chegamos ao final de mais um vídeo. Lembrando que teremos um próximo vídeo dando continuidade ao estudo das propriedades dos compostos covalentes. Encontro todos vocês em nossa próxima aula em forma de vídeo. Subiu para 135 o número de mortos e para 5.000 o de feridos na explosão de ontem no porto de Beirute. A missa foi pela internet por causa da Covid-19. Os fiéis viveram com o padre uma amostra do juízo final. Difícil imaginar alguma coisa capaz de abalar esse sorriso de noiva. A mulher feliz posava para fotos quando veio o flash da mega explosão. A jornalista da rede estatal britânica começava a gravar uma entrevista, mas logo a outra notícia se impôs. O entrevistado ficou sem palavras.
A repórter também não tinha respostas. As crianças, sempre tão cheias de perguntas, se calaram diante do prédio que pegava fogo. Faltou braço para proteger as três. Beirute revive sem parar o trauma da mega explosão. A zona portuária está retorcida. O cogumelo fantasmagórico já se dispersou no ar. Mas o incêndio resistia quase um dia depois da tragédia. É quase impossível encontrar uma vidraça inteira num raio de 4 quilômetros do armazém. As ruas são um tapete de estilhaços. O deslocamento violento do ar danificou 2 hospitais e destruiu 3. O serviço de saúde já estava sobrecarregado por causa do novo coronavírus. Médicos lidam com 300 feridos de uma vez só. Muita gente anda de hospital em hospital atrás de parentes. A Cruz Vermelha mobilizou barcos para resgatar pessoas arremessadas no mar. Tem gente presa nos escombros também. O governo de Beirute fala em dezenas de desaparecidos e pelo menos 250 mil desalojados. Pessoas que viram o mundo desabar. Quase 3.000 toneladas de nitrato de amônio criaram um abalo equivalente ao de um terremoto. O Serviço Geológico dos Estados Unidos calculou ondas sísmicas de magnitude 3,3 na escala Richter. Imagens de satélites, antes e depois da tragédia, mostram a brutalidade da explosão. A cratera no prédio teria o tamanho de 10 quilômetros quadrados. O governo libanês confirmou que esse material altamente explosivo estava mal armazenado no depósito havia 6 anos. A autoridade portuária explicou que uma ordem judicial havia determinado que o produto químico fosse guardado no prédio. O governo ainda não sabe o que causou a combustão do material. O Líbano já foi alvo de terroristas e vive uma instabilidade política. Mas a investigação, por enquanto, aponta para um acidente. Uma das preocupações é que os gases liberados na explosão causem problemas respiratórios. O governo pediu que as pessoas fiquem em casa. A maioria dos grãos do Líbano vem de fora do país e perto de 85% desses alimentos importados estavam guardados nesses armazéns que foram destruídos. Os libaneses temem a escassez de comida, mas a comunidade internacional se mobiliza para tentar ajudar o país. O Reino Unido prometeu um pacote de medidas. A França já mandou equipes de socorristas e médicos. O presidente Emmanuel Macron viaja para Beirute nesta quinta-feira. O Papa pediu a ajuda de todos para o Líbano superar a tragédia e a crise econômica. A Organização Mundial da Saúde enviou 23 toneladas de equipamentos médicos. Países da região como Irã, Arábia Saudita, Jordânia também anunciaram ajuda econômica. Israel, que já viveu 2 guerras com o Líbano, homenageou o país. A prefeitura de Tel Aviv recebeu as cores da bandeira libanesa. O presidente libanês prometeu uma investigação rápida e transparente e já determinou que as autoridades do porto de Beirute, responsáveis pelo armazenamento e segurança, fossem colocadas em prisão domiciliar. O prejuízo é estimado em até 15 bilhões de dólares. Marwan Aboud disse que semanas de bombardeios contínuos não causaram destruição igual. É um país que já viveu atentados, guerra civil, invasões. Um povo famoso pela sua resiliência, que tenta se reconstruir outra vez.